alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo que chama cinética, ou seja, nós vamos trabalhar agora sobre as velocidades, ou seja, a rapidez que uma reação ocorre e o como isso é importante. É válido lembrar que nós trabalhamos na aula do Enem as semanas 1 e 2 do PET volume 4, aqueles cálculos de energia de ligação, de termoquímica e a lei de Hess. Então, foram trabalhados na aula da semana anterior, na aula do Enem. Então, se você ainda não viu e está com dificuldade para fazer as questões, assista essa aula, porque eu tenho certeza que vai facilitar, ok? Então, como os objetivos da aula de hoje, nós temos reconhecer a variação da velocidade das transformações químicas e reconhecer que as transformações químicas podem acontecer em diversas escalas de tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as reações químicas acontecem com variação de tempo, elas nem sempre acontecem com o mesmo tempo e eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Vamos trabalhar com a terceira semana do Enem. Desculpa, com a terceira semana do PET volume 4. Então, vamos lá. Cinética. A definição de cinética é: cinética química é a área do estudo da química que investiga a rapidez das reações químicas e os mecanismos por meio dos quais elas se processam. Vocês com certeza já viram energia cinética no conceito físico, ou seja, aquela energia de um objeto em movimento. Como as partículas estão sempre em movimento, você pode fazer essa associação. Mas aqui nós vamos trabalhar nesse conceito de cinética a rapidez de uma reação, ok? Então, horas eu vou falar rapidez, horas eu vou falar velocidade, tá bom? Então, é justamente isso. É comum a gente utilizar velocidade de reação ou rapidez. Então, a gente, como professores, a gente fica migrando. Tem professores que gostam do termo rapidez, tem professores que preferem o termo velocidade. Bom, os exemplos que eu trouxe para vocês, o primeiro é do airbag. Mas o que é o airbag, para quem não sabe? É aquela bolsa inflável que sai do volante ou do painel do carro para proteger, né, o motorista ou ali o copiloto, que fica ali na frente de quando tem uma batida para ele não bater a cabeça ali no painel. Então, esse airbag ele infla, né, para impedir que a pessoa bata a cabeça no painel ou no para-brisa. Mas essa reação, gente, ela tem que ser rápida. Imagina, ela tem que acontecer em frações de segundo ali, porque o carro bate ou sofre alguma lesão e esse tem que mandar um sinal. Então, a reação química que vai promover o gás, que vai inflar aquela bolsa, tem que ser muito rápido. Não pode ser lento, não pode levar horas, senão não vai adiantar nada, não é isso mesmo? Então, olha só, nessa figura aqui esquemática, eu tenho justamente isso. Eu tenho esse sensor de impacto que fica na frente do carro e ele envia um sinal térmico para determinado recipiente, que é um sistema aonde vai inflar ali a bolsa do airbag. Ali dentro vão acontecer 3 reações químicas. A primeira e a segunda para a formação acelerada do gás. E a terceira, bom, se infla de uma vez, também você pode sofrer um dano. Então, tem que ter uma velocidade correta ali também, porque senão e não pode ser muito rígido essa bolsa. Senão é a mesma coisa que você está batendo no painel. Então, e depois? Depois ele tem que esvaziar, porque a pessoa tem que sair dali do carro, certo? Então, essa terceira reação é para consumir o gás formado, né, das 2 primeiras, para conseguir, então, diminuir ali o volume dessa bolsa. Então, observe que tudo isso tem que acontecer de uma forma muito dinâmica, que é justamente essas reações químicas que acontecem ali. Um exemplo de reação lenta, ferrugem. A formação de ferrugem é uma reação lenta. Apesar de você conseguir visualizar ela e você conseguir ver, ela é um tipo de reação razoavelmente lenta. E ela é uma reação que nós queremos evitar, certo? Principalmente quem mora à beira-mar, quem mora em regiões onde tem lagoas, lagos, normalmente você quer evitar. Então, você emprega uma tecnologia, algum tipo de conhecimento para impedir a ferrugem de armações, carros, enfim, de todas essas estruturas que nós usamos com ferro metálico.
E ainda nós temos ainda como um terceiro exemplo a reação química que acontece nas frutas. Que, infelizmente, isso. Então, a reação que acontece com as frutas. Então, olha só, pensa o seguinte, imagina que você é um produtor e você quer exportar, quer enviar essas frutas para outro estado. Você produz uma determinada quantidade de frutas aqui em Minas e você quer mandar isso lá para o Nordeste. O amadurecimento da fruta, ele não é uma velocidade tão rápida como o que acontece no airbag. Nós sabemos disso, leva alguns dias. Porém, você precisa, se você tem a ideia de levar essa fruta para um outro estado, que vai levar muitos dias até chegar lá, você precisa pensar em uma forma de retardar essas reações que vão promover o amadurecimento da fruta. Agora, imagina se você envia isso para outro continente. Então, observe como é importante a gente entender a velocidade, a rapidez de uma reação, para que a gente consiga ou impedi-la, como é o caso da ferrugem, ou retardar, como é o caso das frutas. Então, porque além de você exportar essas frutas, você precisa ter tempo de prateleira, ou seja, essa fruta precisa ficar um tempo bonita, exposta, para você, consumidor, ir lá e comprar. Então, na verdade, eu preciso retardar bem o tempo de amadurecimento dessas frutas. E é o que acontece, existem diversas formas de você fazer isso, ok? De você manipular esse tempo das reações. Como um quarto exemplo, eu trouxe para vocês o ozônio. O ozônio que ficou aí tão famoso nesse período de pandemia. Nós vamos falar, afinal de contas. Tem gente que acha que o ozônio só existe na camada de ozônio. Não existe ozônio aqui na nossa região e, na verdade, existe. Nós vamos falar um pouquinho dele, ok? Então, o ozônio, ele é o oxigênio, né? É uma molécula composta por 3 oxigênios. Ele está em sua maior concentração na estratosfera, que é onde tem aquela camada protetora da Terra, que vai impedir, então, a radiação solar de chegar direto à nossa Terra. Então, é justamente uma reação de decomposição que impede que os raios ultravioletas cheguem aqui na Terra e prejudiquem. E se vocês não sabem, os raios ultravioletas, eles têm poder de penetração maiores e eles são ionizantes, ou seja, eles podem modificar, então, o DNA da sua célula, o que quer dizer com isso que pode causar câncer, ok? O raio UV, que está lá em cima na estratosfera, que acontece a degradação do ozônio, não é o mesmo UV que nós temos aqui nos nossos dias ensolarados, ok? É diferente, esse tem uma radiação mais forte, mais potente. Bom, então como que acontece essa proteção, essa camada de ozônio, afinal de contas? Então, nesse desenho vocês veem a radiação do Sol chegando, ele atinge então uma molécula de ozônio, o que faz então a quebra dessa molécula, formando o gás oxigênio e um radicalar oxigênio, ou seja, um oxigênio sozinho, ok? Como o oxigênio sozinho é muito instável, ele logo procura uma outra molécula de oxigênio para se ligar, formando então o ozônio. E essa radiação UV volta a ser expelida de volta para o espaço, de volta para a região da estratosfera, impedindo que essa radiação chegue aqui na nossa região, ok? Mas o ozônio também pode estar na troposfera, que é onde nós vivemos. Então, na troposfera, o ozônio, ele foi, lá mais ou menos na metade do século XIX, ele foi usado como uma forma de eliminar germes e terapias com ozônio aqui na troposfera, ou seja, aqui na nossa região. Principalmente como germicida. Por quê? Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o tratamento com ozônio era muito famoso nas feridas dos soldados para impedir que houvesse gangrenas e assim amputações. Então, ficou muito famoso esse tipo de terapia, ok? O grande problema do ozônio, que eles foram descobrir depois, é que a exposição deve ser controlada. Por quê? O ozônio ele pode causar graves problemas no nosso sistema respiratório. Então, esses problemas é que limitou a forma do uso do ozônio. E aí nós chegamos, então, a ozônio e o Covid, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Então, ficou muito famoso a questão, duas questões muito importantes ali com o ozônio. Foi o túnel de ozônio que foi criado e o segundo é sobre a ozonioterapia. Então, o que é esse túnel de ozônio? Eles criaram como se fosse um corredor, né, com um equipamento que pudesse isolar ali a pessoa que passasse, era aplicada uma concentração ali de ozônio e a pessoa passaria por ali. Então, teoricamente, o que esse túnel faria? Ele iria tirar todo tipo de germes e, inclusive, os vírus que estejam na nossa roupa, cabelo, braço, pele, e você passaria por ali e aí você ia estar completamente isento de ter o vírus COVID em você. E o outro seria a ozonioterapia, que é a injeção do ozônio em pequenas concentrações dentro do nosso organismo no intuito de matar, então, ali o vírus COVID-19. Então, vamos às informações cientificamente corretas. Não existe nenhum estudo clínico ou um estudo científico que comprove a eficácia do ozônio em nenhuma das duas situações. Primeiro, na situação onde você fica exposto, por exemplo, no túnel, essas concentrações têm que ser muito baixas. E se elas forem baixas demais, elas não conseguem eliminar os germes e, consequentemente, não eliminaria o COVID. Se você aumenta a concentração do ozônio nesse túnel e uma pessoa passa por ela pode ter problemas de irritação da mucosa, ela pode ter asma, pode provocar bronquite, edema pulmonar, que é quando nós temos aquela inflamação nos pulmões, infarto do miocárdio, nós podemos ter até morte. Então, altas concentrações de ozônio hoje são aplicados para limpar laboratórios, hospitais, mas o ser humano não pode ficar nesse local enquanto tem essa alta concentração. Ok? Quanto à ozonioterapia, gente, não existe ainda um estudo que comprove que a ozonioterapia é capaz de eliminar o vírus SARS-CoV-2. Para vocês terem uma ideia, em 1980, esse tratamento foi muito comum no uso das pessoas que tinham AIDS. E alguns chegaram a falar que estavam curados da AIDS por essa terapia. Estudos clínicos mais tarde mostraram que, na verdade, não havia relação ali entre a ozonioterapia ser capaz de eliminar o vírus HIV de um ser humano. Então, essa ideia caiu por terra. Ok? Então, o que o Ministério da Saúde tem a dizer sobre isso? Então, na página do Ministério da Saúde, eles colocaram ali umas informações e eles concluíram que não é benéfico a indicação do tratamento por ozonioterapia, tá? Na eliminação do vírus SARS-CoV-2, ou seja, no caso da COVID-19. Não existe nenhum estudo que comprove que as concentrações usuais hoje sejam capazes de eliminar o vírus. Então, olha só que interessante. Olha como o ozônio é extremamente importante no nosso dia. Como que tem tantas informações a respeito. Imagina se o ozônio levasse milhões de anos para ser formado. Ou se a sua degradação fosse muito mais lenta do que realmente é. Então, estudar as reações e as suas velocidades é muito importante. E isso reflete no nosso dia a dia, nas tecnologias que nós usamos. Então, eu vou considerar aqui para vocês essa equação. Então, eu tenho a amônia sendo degradada. Com o passar do tempo, ou seja, no primeiro momento eu tenho só amônia, não tenho os produtos. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Ela vai se degradar, ela vai se quebrar as ligações e vai formar, então, o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Eu trouxe aqui um gráfico para mostrar para vocês justamente essa variação da concentração da amônia com o passar do tempo. Então, olha só, depois de 1 hora, de 8 mols por litro, ela passa a ter 4 mols por litro. Depois de 2 horas, ela passa para 2 mols por litro. E depois de 3 horas, ela passa para 1 mol por litro. Então, observe que a concentração de amônia vai diminuindo.
Exatamente isso que acontece. Então, numa reação química, os meus reagentes, eles vão diminuindo a sua concentração, enquanto que os produtos, eles serão então formados, logo a sua concentração vai aumentar. Então, graficamente, você teria a reação, os reagentes com as suas concentrações diminuindo, enquanto que os produtos começariam do zero, no instante zero, e a partir de uma fração de segundo, nós temos então a formação dos produtos. É válido lembrar que tudo isso acontece dentro de um mesmo recipiente, gente. Ou seja, eu não tenho um frasco para o reagente e um frasco para o produto. Ou dentro do mesmo frasco fica dividido, para um lado reagente e para um lado produto. Não. Dentro de um local onde está acontecendo a reação, está tudo acontecendo junto, ok? Bom, e com isso nós chegamos então ao cálculo da velocidade média, aonde nós podemos calcular através da fórmula da variação da quantidade de uma substância pelo seu intervalo de tempo. Lembrando que essa variação tem que estar em módulo, ou seja, ela sempre vai dar um valor positivo, porque não existe velocidade negativa, gente. Então, quais são as unidades de medida que nós temos? Nós temos, então, para a quantidade, essa variação da quantidade, eu posso usar grama, eu posso usar mol, eu posso usar concentração mol por litro, enquanto que a variação do tempo pode ser segundos, minutos, horas ou até mesmo anos. Bom, então vamos calcular então a velocidade média do consumo da amônia, referente nesse gráfico, no tempo de 0 segundos, ou seja, no início quando começou a reação, até as 3 horas. Usando a fórmula, lembrando que o delta é sempre final menos inicial. Então, nós vamos usar a concentração final, que foi 1 mol por litro, menos a concentração inicial, que foi 8 mols por litro. E a variação de tempo, que foi de 3 horas finais, menos a inicial, que foi 0 hora. Então, com isso, nós chegamos ao resultado de 2,33 mol por litro por hora. Então, a velocidade média, eu tenho o valor da minha concentração e também a unidade de medida de tempo. É importante vocês pensarem nisso, ok? Então, vamos lá. Existe uma outra forma de você calcular a velocidade, usando a estequiometria. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu tenho aqui A e B, Azão e Bzão, são os reagentes, Czão aqui formando o produto. A, B e C seriam os coeficientes estequiométricos no quais eu multiplico, então, essas substâncias. Ok? E qual relação que eu vou ter? A velocidade média de uma reação vai ser sempre a velocidade média do meu reagente dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. E isso tem que ser igual à velocidade média do outro reagente dividido por aquele coeficiente estequiométrico, que tem que se igualar à velocidade média do meu produto dividido pelo seu coeficiente estequiométrico também. Então, vamos considerar, então, a reação agora de síntese da amônia. Agora eu estou formando a amônia a partir dos demais gases. Então, como que seria essa velocidade de reação? Se eu tiver a velocidade de um desses reagentes, eu consigo calcular, então, a dos demais. Então, vamos pensar na seguinte situação. Imagine a velocidade de consumo do gás N2 sendo 0,6 mol por minuto. Calcule a massa do NH3 formada em 10 minutos, ok? E ele me dá a massa molar. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é anotem todos os dados que vocês têm, ok? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho, aqui eu tenho a equação balanceada, se eu tenho a velocidade de N2, eu consigo achar a velocidade da amônia. Então, aqui eu tenho a velocidade e vou achar a velocidade da amônia. Então, a velocidade da amônia é 0,6 mols vezes 2. Isolando ali a velocidade da amônia. Isso vai me dar um valor de 1,2 mol por minuto. Só que o exercício quer a massa de amônia em 10 minutos. Bom, se eu tenho 1,2 mols a cada 1 minuto, em 10 minutos eu terei X. Então, eu vou ter ali
12 mols formando a cada 10 minutos. E como que eu vou saber qual que é a massa de 12 mols? Usando a massa molar. Então, pela massa molar, eu sei que 1 mol equivale a 17 gramas. Logo, se eu tenho 12 mols, eu tenho um valor de M. Então, M para mim vai ser 204 gramas, ok? Então, gente, com isso nós finalizamos a nossa aula. Eu sei que parecem muitas informações agora, mas tentem refazer esses 2 exemplos que eu passei para vocês de cálculo de velocidade média e com isso vocês tentam realizar então as atividades ali no PET. Qualquer dúvida, mande para os nossos canais de atendimento que vamos ficar felizes em responder vocês no nosso momento de Tira Dúvidas. No mais, um grande abraço virtual e até mais!